Quer saber como identificar a dificuldade da criança para solucionar problemas matemáticos? Então, assista este vídeo. Então, é um processo de análise, né, de tomada de decisão para chegar numa solução. Então, tá aí os dois que a gente sugeriu, vocês podem criar outros. E a terceira etapa aí, para ensinar a solução de problemas, não é bem ensinar, mas é identificar qual é a dificuldade que a criança está tendo. Então, a criança não resolveu o problema. Isso não me diz nada. Se eu sou um coordenador ou uma tutora e a professora chega para ele, não consegue resolver problema. Para mim, isso é informação zero. Uma professora ou um professor nunca devia nem falar uma coisa dessa. Porque isso não significa nada. Né? Isso não quer dizer nada. Isso não permite com que a gente tome nenhuma ação. Então, o que é resolver um problema? Vamos ver as etapas, né, que a gente está discutindo aqui já faz algum tempo sobre como é que a gente resolve problemas. Né? Então, ó, primeira coisa é ler o problema. Ele não consegue ler o problema. Pronto. Então, a gente já sabe que tem um problema sério aí. Ele não consegue ler ou não consegue entender? Ah, ele não sabe ler. Pronto. Então, ele não vai ter como resolver problemas até ele aprender a ler. Infelizmente. A gente vai ter que parar de usar o tempo que a gente iria usar para trabalhar matemática e vou trabalhar leitura e escrita. Pronto, ele conseguiu ler e escrever. Agora a gente tem um próximo passo. O próximo passo qual é? Né? Entender o vocabulário. Poxa, ele consegue ler, mas algumas palavras ele não consegue, por isso ele não consegue resolver os problemas. Né? Talvez ele não conheça aquelas palavras-chave, ou algumas delas. Talvez ele não conheça algumas palavras que estão no texto do problema. Então, não, ele conseguiu entender. Ele conseguiu entender aquele vocabulário, entendeu o que está dito ali, ótimo. Então, beleza. Podemos passar para a próxima etapa. Então, ele identificou o que é importante no problema. Conseguiu identificar. Ou não, ele não consegue. Ele não consegue separar ainda o que é importante do que é só distração. Então, a gente tem que trabalhar mais esse ponto. Mas a gente vai trabalhar esse ponto específico. Não vai trabalhar tudo. Então, a gente vai tentar identificar, né, qual é a causa do problema de não resolver problemas, né, dessa situação. Então, depois, ele tem que saber ignorar o que é irrelevante no problema. Então, aquelas coisas que o pessoal bota só para fazer casca de banana, né? A gente chamava isso na época do vestibular, não sei nem se ainda existe essa expressão. O que aqui não está ali só para dificultar, né, ou só para confundir. Isso é importante nas questões, né? A gente pode achar que a gente deveria abordar ou elaborar questões sem distratores ou sem dificultadores, né? Mas isso é importante porque na vida a gente enfrenta situações em que tem coisas que pessoas fazem com a gente ou tem situações que a gente se depara com coisas que não deveriam estar ali, mas só estão ali só para atrapalhar. Isso acontece, né? Então eles precisam também aprender a lidar com essas situações. Isso não é uma coisa só para matemática, né? É uma habilidade mais ampla, né? E prestar atenção no que é importante e jogar fora, ou não prestar atenção, ou não escutar pessoas ou coisas que são irrelevantes para aquilo que a gente quer resolver. Então, depois ele vai, às vezes, ter dificuldade em interpretar gráficos e tabelas, né? Os problemas matemáticos, né? E os problemas da vida da gente. Eu vou aumentar a tela, eu não tinha visto que estava pequena. Os problemas da gente mais relevantes, né, envolvem interpretação de dados, de gráficos, de tabelas. Então, pode ser que ele consiga fazer tudo isso, mas não entenda como olhar um gráfico de barras. Ele não consiga entender aquele gráfico de barras. Ou não consegue entender o que é que a tabela diz. Então, eu vou trabalhar isso aqui com ele. Não vou mais gastar tempo trabalhando isso aqui. E depois, o que é que a gente tem aí? Identificar a operação ou as operações, né? Então, ele lê o problema. E você? Como incentiva o gosto da matemática nas crianças aí em sua casa ou na escola? Conta pra gente nos comentários. Se você quiser algumas dicas sobre como motivar sua criança à matemática, fala no comentário que eu posso produzir uns vídeos sobre isto também. E se curtiu essa dica, segue a gente, dá um like e compartilha com todas as educadoras e pais que você conhece. Vamos juntos estimular o prazer da matemática nas crianças. E se você quer fortalecer a leitura de suas crianças, aproveite que eu coloquei para download gratuito meu livro Consciência Fonológica na alfabetização e no letramento infantil. Acesse escribo.com/ebook e baixe agora.